Olá, no Sala de Entrevistas de hoje nós estamos aqui com o professor Giovanni Alves, ele que é professor de Sociologia do Trabalho da Unesp do campus de Marília, em São Paulo. Professor, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. O senhor participou hoje do painel que foi intitulado O Mundo do Trabalho e seus reflexos sobre a saúde e qualidade de vida no trabalho dos magistrados. Eu queria que o senhor pegasse um ponto principal da palestra do senhor, para o senhor discorrer um pouquinho aqui para a gente. Bom, inicialmente essa palestra ela procurou focar numa pesquisa que eu conduzi em 2014, intitulada O Trabalho do Juiz, né? É uma pesquisa onde eu apliquei questionário e produzi um documentário homônimo, né? E nessa pesquisa eu cheguei a algumas conclusões, né? Que, por exemplo, o alto índice de adoecimento laboral na magistratura trabalhista decorre de um processo de modernização conservadora do judiciário. O judiciário, nesses últimos 15 anos, ele mudou e não mudou, né? Ele não mudou porque o judiciário ainda ele preserva dentro de si um modelo oligárquico, né? Quer dizer, é uma organização que ainda preserva traços de autoritarismo nas relações de trabalho, né? E isso é algo que vem de décadas, está na nossa formação social brasileira, né? Quer dizer, é uma instituição ainda muito intransparente, né? E as relações de trabalho no interior do judiciário são relações, em geral, permeadas pela autocracia, né? Principalmente entre, por exemplo, magistrados e servidores públicos, não? Ou entre os próprios magistrados você tem uma hierarquia, né, muito grande. E mudou. O judiciário mudou nos últimos 10, 15 anos. Mudou em que sentido? Mudou no sentido de que você teve uma reestruturação produtiva, né? A produção da justiça no Brasil hoje se faz de uma outra forma, né? Você tem a incorporação de novos métodos de gestão, né? Você teve um choque de gestão nos últimos 5, 6, 10 anos, né? E também a introdução de novas tecnologias informacionais, o próprio processo judicial eletrônico. E eu sempre digo que isso é um coquetel, né? O PJE mais o choque de gestão é um coquetel que significou mais pressão, significou mais intensificação do trabalho, né? Hoje você tem, hoje o magistrado trabalhista, ele é o juiz 24 horas, ele está constantemente ligado ao processo de trabalho, ele não tem, né, o tempo de vida está se reduzindo a tempo de trabalho, né? Ele é o juiz just in time, inclusive a expressão que eu utilizo nesse meu livro é essa, juiz just in time, quer dizer, é o juiz que tem sempre está à disposição para para estar proferindo sentença, para estar acompanhando um processo, e de um certo modo isso tem um impacto muito grande na subjetividade, né? Hoje a subjetividade laboral ela está sendo, de um certo modo, corroída por essas pressões que vêm dessa forma de organização do trabalho. Então isso, evidentemente, o adoecimento ele é o resultado dessas novas condições de produção da justiça. E não é apenas os magistrados que estão nessa situação de adoecimento, né? Você encontra também esses mesmos indicadores nos servidores públicos, né? Enfim, é o complexo vivo da produção da justiça que está sofrendo por conta dessa mudança, né, na organização do trabalho, na base técnica, que foi feita sem a participação dos sujeitos que trabalham, né, devido a essa estrutura oligárquica de poder, né, um poder que implantou um choque de gestão que veio de cima para baixo, né? Você não teve a participação daqueles que são os mais interessados, que são os trabalhadores, né? Então isso é preocupante e a nossa função enquanto sociólogo, eu sou cientista social, é exatamente tentar provocar reflexão. Ótimo. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Se é claro que se existir uma solução, ela não deve ser simples, mas
Então, ela começa, talvez a busca de uma solução comece já com essa reflexão. A solução, ela começa pelo verdadeiro diagnóstico, né? Mais importante do que eu dar respostas é eu saber fazer as perguntas. E as perguntas que têm que ser feitas é o seguinte: o que é que precisa mudar em termos para que você possa estar concebendo uma justiça do trabalho, né? Eu diria mais ágil, de maior qualidade, mas que não sacrifique os sujeitos que trabalham. Então você tem alguns elementos. O primeiro elemento que tem que ser posto é a questão da democratização do judiciário. Isso aí é fundamental, voltarmos a essa bandeira, democratizar. O que é que significa democratizar? Fazer com que os trabalhadores, aqueles que sofrem o processo de trabalho, eles participem da organização desse processo de trabalho. As metas não podem ser impostas, né? O processo, a própria formulação, né, a interface, a construção do processo judicial eletrônico tem que ouvir aqueles que a utilizam, não pode ser uma caixa preta, tem que ter um código aberto, né? Então a democratização do judiciário é a primeira bandeira. O segundo ponto é a questão da formação continuada, produzir juízes do trabalho com maior capacidade de saber lidar com essas conflitualidade que se dá no cotidiano, para saber utilizar essas tecnologias e a gestão de uma forma que ele saiba, vamos supor, se defender dessas pressões que podem haver, para que ele não reduza o tempo de vida dele a tempo de trabalho. Tem que dar mais atenção para a família, para os amigos, né? Tem que ter mais tempo para si. E o outro ponto é a questão, e é uma questão política, né, tanto quanto a democratização, que é a questão de haver uma conscientização social da importância de um maior investimento na própria justiça do trabalho, no sentido de ter mais contratação, ter uma melhor organização em termos de qualidade de vida para os servidores públicos, que são grandes auxiliares do próprio magistrado trabalhista, né? E que a sociedade entenda a importância da justiça do trabalho, né? Que de um certo modo hoje está sendo desmontada por conta da ofensiva neoliberal. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. E para você que nos assiste, até o próximo Sala de Entrevista. Até lá!